Existe um momento da noite em que tudo fica em silêncio, mas dentro de você parece que tudo começa a gritar. O corpo está cansado, os olhos pesam, mas a mente não desacelera. Pensamentos começam a surgir sem controle. Lembranças que você tentou ignorar durante o dia voltam com força, preocupações crescem, cenários negativos se formam como se fossem reais. E quanto mais você tenta parar, mais isso aumenta. Talvez você já tenha percebido isso. Durante o dia, você consegue se distrair, ocupar a mente, fugir do que sente. Mas quando a noite chega, não há mais para onde correr. É só você, seus pensamentos e uma inquietação que parece não ter explicação. E o mais difícil não é apenas pensar demais, é sentir que você está sozinho dentro da própria mente. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar a forma como você está vivendo esse momento. Esse silêncio que você está sentindo não é vazio. Ele está revelando algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser entregue, algo que Deus quer tocar. A noite não é apenas o fim do dia. Ela pode ser o início de um encontro profundo, onde aquilo que está te consumindo começa a perder força. Se sua mente está acelerada agora, isso não é por acaso. Existe um propósito até nesse momento. E hoje você não vai enfrentar isso sozinho. Quando o corpo quer descansar, mas a mente não para. Você deita, tenta relaxar, fecha os olhos, muda de posição, puxa o cobertor, respira fundo, mas nada muda. O corpo pede descanso, mas a mente continua ativa, como se estivesse em alerta. É como se dentro de você existisse um botão que não desliga. E isso começa a gerar um cansaço ainda maior, porque não é só físico, é emocional, é mental, é profundo. E nesse momento, a frustração aparece. Porque você quer dormir, você precisa descansar, você sabe que amanhã vai precisar estar bem, mas parece que quanto mais você tenta, mais distante o sono fica. E junto com isso, vem aquela sensação pesada de impotência, como se você estivesse preso dentro dos próprios pensamentos, sem conseguir sair. Talvez você já tenha se perguntado por que isso acontece. Porque justo quando tudo fica em silêncio, sua mente decide acelerar. A verdade é que esse não é apenas um problema de cansaço. Existe algo dentro de você que ainda não encontrou descanso. Algo que está tentando ser resolvido, entendido, controlado. E sua mente insiste em tentar dar conta de tudo sozinha. Mas existe um limite para isso. Você não foi criado para carregar tudo, para resolver tudo, para controlar tudo. Esse estado de alerta constante não é natural, não é saudável e, principalmente, não é o plano de Deus para você. O descanso que você procura não vem de tentar pensar mais, vem de aprender a soltar. E é exatamente aqui que algo começa a mudar. Porque quando você entende que não precisa lutar sozinho contra a própria mente, você dá o primeiro passo para experimentar uma paz que não depende do seu esforço. Agora, permanece aqui comigo, porque o que você está sentindo tem resposta, e essa resposta começa a surgir quando você para de tentar controlar e começa a confiar. A guerra invisível que acontece antes de dormir. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém vê. Não deixa marcas visíveis, não faz barulho externo, mas consome sua energia, sua paz e sua força aos poucos. É uma guerra silenciosa, travada dentro da mente, onde pensamentos disputam espaço, onde medos ganham voz e onde a ansiedade tenta assumir o controle. E o mais difícil é que por fora tudo parece normal. As pessoas olham para você e não percebem nada, mas por dentro você sabe o quanto isso pesa, o quanto cansa, o quanto drena.
Porque não é só pensar demais, é sentir demais, é carregar coisas que nem sempre você consegue explicar. Antes de dormir, essa guerra se intensifica, porque não há distrações, não há ocupações, não há como fugir. E então, tudo que foi acumulado durante o dia vem à tona. Cada preocupação, cada insegurança, cada medo escondido começa a se manifestar. E parece que sua mente se torna um campo de batalha, onde você está sozinho, tentando vencer. Mas deixa eu te revelar algo que pode mudar sua perspectiva agora. Essa guerra não começou hoje. E mais importante, ela não precisa continuar do jeito que está. Existe uma força maior que não apenas entende o que você está vivendo, mas tem poder para acalmar essa tempestade interna. Você não foi criado para viver em constante conflito dentro de si. Existe paz disponível para você, mesmo agora. E essa paz não depende de você vencer essa guerra sozinho. Depende de você reconhecer que existe alguém pronto para lutar por você. Permanece comigo, porque o que vem a seguir não é apenas entendimento, é transformação real daquilo que você está sentindo agora. Por que seus pensamentos ficam mais fortes à noite? Existe um motivo pelo qual tudo parece mais intenso quando a noite chega. Não é impressão sua. Durante o dia, você está cercado de estímulos, conversas, tarefas, distrações. Sua mente está ocupada, tentando acompanhar o ritmo da vida. Mas quando a noite cai, tudo desacelera ao redor. E é exatamente aí que aquilo que estava escondido começa a aparecer. A noite remove as distrações, e o que sobra é o que realmente está dentro de você. Pensamentos que foram ignorados ganham espaço, emoções que foram reprimidas encontram saída, medos que estavam silenciosos começam a falar mais alto. E então você percebe que não era só cansaço, era algo mais profundo pedindo atenção. E existe também uma sensibilidade maior nesse momento. Sua mente está mais aberta, mais vulnerável, mais exposta. É como se as barreiras diminuíssem e tudo chegasse com mais força. Por isso, um pensamento pequeno durante o dia, à noite, se torna algo grande. Uma preocupação simples cresce e parece incontrolável. Mas aqui está algo que você precisa entender agora. Essa vulnerabilidade não é apenas um problema. Ela também pode ser uma oportunidade. Porque é exatamente nesse estado que você consegue acessar algo que durante o dia você não acessa. É quando você pode parar de fugir e começar a enfrentar, não sozinho, mas com direção. A noite amplifica o que está dentro de você. E por isso ela pode ser perigosa quando você tenta lidar com tudo sozinho. Mas ela também pode ser poderosa quando você decide entregar o que está sentindo. Porque aquilo que hoje está te dominando pode começar a perder força a partir do momento que você muda a forma como enfrenta isso. Continua comigo, porque você está começando a entender o que realmente está acontecendo dentro de você. O peso das preocupações que você leva para a cama. Você pode até deitar o corpo, mas leva junto tudo o que está dentro da sua mente. Cada problema não resolvido, cada responsabilidade, cada medo do que pode acontecer amanhã. E sem perceber, a cama deixa de ser um lugar de descanso e se torna um lugar onde tudo pesa ainda mais. É como se, no momento em que você deveria relaxar, sua mente começasse a listar tudo aquilo que você não conseguiu resolver. Situações pendentes, decisões difíceis, cobranças internas, e então vem aquela sensação de estar sobrecarregado, como se estivesse carregando mais do que consegue suportar. E o mais perigoso é que isso vai se tornando um hábito. Você se acostuma a deitar e já esperar que a mente vá acelerar, já espera que o descanso não venha. E com o tempo, o seu próprio corpo começa a associar a noite com tensão e não com paz. Mas deixa eu te confrontar com algo importante agora. Você não foi feito para levar tudo isso sozinho. Nem tudo o que está na sua mente precisa estar nas suas mãos.
Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga, e talvez você esteja ultrapassando esse limite há muito tempo. Carregar preocupações para a cama não resolve o problema, só prolonga o sofrimento. E enquanto você tenta encontrar respostas no meio do cansaço, sua mente se desgasta ainda mais. O que você precisa agora não é pensar mais, é aprender a soltar aquilo que você não pode resolver nesse momento. Porque existe um lugar de descanso real, um lugar onde você pode colocar tudo isso que está pesando e simplesmente parar. E é exatamente isso que você está prestes a experimentar. Fica comigo. O próximo passo começa a aliviar esse peso que você está carregando, a ilusão de controle que alimenta a ansiedade. Existe algo silencioso que está por trás de toda essa inquietação. A necessidade de controlar tudo. Controlar o que vai acontecer amanhã, controlar o que as pessoas pensam, controlar resultados, decisões, situações que ainda nem aconteceram. E sem perceber, você entra em um ciclo onde sua mente tenta prever, calcular e resolver tudo ao mesmo tempo. Mas quanto mais você tenta controlar, mais a ansiedade cresce, porque a verdade é simples e difícil de aceitar. Nem tudo está nas suas mãos, e a sua mente sabe disso. Por isso, ela não descansa, porque ela está tentando fazer um trabalho que não foi feita para fazer. Você já percebeu como seus pensamentos giram sempre nas mesmas coisas? Como se você estivesse tentando encontrar uma solução perfeita que nunca chega. Isso não é clareza, isso é excesso. É a mente, ultrapassando o limite, tentando garantir segurança onde não existe controle absoluto. E isso cansa, cansa profundamente, porque viver tentando controlar tudo é viver em constante tensão. É nunca desligar, nunca relaxar, nunca confiar de verdade. E no fundo, isso revela algo ainda mais profundo: medo. Medo de perder, de errar, de não dar conta, de não saber o que vem pela frente. Mas existe um ponto de virada aqui. Porque quando você reconhece que não tem controle sobre tudo, você também abre espaço para algo maior agir. Soltar não é perder. Soltar é confiar. É entender que existem coisas que você não precisa carregar. A paz que você procura não vem do controle, vem da entrega. E enquanto você continuar tentando segurar tudo, sua mente vai continuar acelerada. Mas no momento em que você decide soltar, algo dentro de você começa a desacelerar. Continua comigo, porque você está se aproximando de um momento onde essa necessidade de controle começa a perder força. Quando o passado e o futuro invadem o seu presente. Percebe como sua mente quase nunca fica no agora. Ou ela volta para o passado, revivendo erros, palavras, decisões que você gostaria de ter feito diferente. Ou ela corre para o futuro, tentando prever tudo que pode dar errado. E nesse movimento constante, o presente desaparece. Você tenta descansar, mas de repente lembra de algo que fez, algo que deixou de fazer, algo que ainda dói. E aquilo volta com força, como se estivesse acontecendo de novo. Logo depois, sua mente muda de direção e começa a imaginar o amanhã. E se não der certo? E se algo acontecer? E se você não conseguir lidar? Esse vai e volta desgasta. Porque você está vivendo em dois lugares ao mesmo tempo. Menos no único lugar onde você realmente pode encontrar paz: o presente. E quando a mente se divide assim, o coração não encontra descanso. Existe um peso na culpa do passado e um medo no desconhecido do futuro. E quando os dois se encontram dentro de você, a ansiedade cresce. Porque você tenta resolver o que já passou e controlar o que ainda nem chegou. Mas deixa eu te mostrar algo simples e poderoso. O passado já não pode ser mudado. O futuro ainda não pode ser vivido. E o único lugar onde você pode experimentar paz de verdade é agora. Só que sua mente precisa aprender a voltar.
E isso não acontece forçando, acontece entregando. Quando você para de lutar contra pensamentos que não levam a lugar nenhum e começa a focar no que realmente importa, algo muda dentro de você. Permanece aqui, porque você está chegando em um ponto onde essa prisão mental começa a ser quebrada. O momento em que você percebe que não consegue sozinho. Chega um ponto em que você tenta de tudo. Tenta pensar diferente, tenta se distrair, tenta ignorar, tenta controlar. Mas nada resolve de verdade. E é nesse momento que uma percepção começa a surgir, mesmo que silenciosa. Você não está conseguindo sozinho. No início é difícil aceitar isso, porque existe dentro de você uma vontade de dar conta, de resolver, de ser forte o suficiente para não precisar de ajuda. Mas quanto mais você insiste, mais percebe que sua força tem limite. E não é fraqueza reconhecer isso, é clareza. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja sentindo isso. Um cansaço que não é só do corpo, uma sensação de que já tentou demais e não chegou a lugar nenhum. E junto com isso, uma pergunta interna que você talvez nunca tenha feito de verdade. E se eu não precisar carregar tudo isso sozinho? Esse é o ponto de virada. Porque enquanto você acredita que precisa resolver tudo com a própria mente, você continua preso dentro dela. Mas quando você reconhece que existe um limite, você abre espaço para algo maior entrar. Não é sobre desistir, é sobre parar de lutar da forma errada. É sobre entender que existe ajuda disponível, existe direção, existe um caminho que não depende apenas da sua força. E esse momento, por mais difícil que pareça, é um dos mais importantes, porque é aqui que começa a verdadeira transformação. Não quando você tenta mais, mas quando você decide confiar. Fica comigo, porque o próximo passo não é esforço, é entrega. A decisão de entregar o que você não pode controlar. Existe um momento em que você percebe que continuar segurando tudo só está te machucando. E nesse momento, uma decisão precisa ser tomada. Não é algo automático, não acontece sem intenção. É uma escolha consciente, a escolha de entregar. Entregar não é ignorar seus problemas, não é fingir que nada está acontecendo. É reconhecer que existem coisas que estão além do seu alcance e que continuar tentando controlar só aumenta o peso. É olhar para tudo que está te consumindo e dizer internamente que você não vai mais carregar isso sozinho. Talvez sua mente tente resistir. Talvez você pense que, se soltar, algo pode sair do controle. Mas a verdade é que já está fora do seu controle há muito tempo. E segurar isso não está protegendo você, está te prendendo. Quando você decide entregar, algo começa a mudar dentro de você. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque o peso deixa de estar nas suas mãos. E isso cria espaço. Espaço para respirar, para desacelerar, para sentir algo diferente. Essa decisão não precisa ser perfeita. Não precisa ser acompanhada de certeza absoluta, basta ser sincera, basta você reconhecer que precisa de ajuda e que está disposto a confiar. E é exatamente a partir desse ponto que você começa a experimentar um tipo de paz, que não vem da solução imediata dos problemas, mas da confiança de que você não está mais sozinho diante deles. Permanece aqui, porque agora você está pronto para acessar algo que pode transformar completamente a forma como você termina essa noite. O poder de se abrigar no Salmo 91. Existe um lugar onde a mente encontra descanso que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Um lugar onde o medo perde força, onde a ansiedade não domina, onde o coração desacelera. Esse lugar não é físico, é espiritual. E ele sempre esteve disponível, mesmo quando você não percebia. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, não é apenas palavras bonitas. Ele é um convite,
Um convite para se abrigar, para sair da exposição constante da mente e entrar em um ambiente de proteção. Quando a sua mente está vulnerável, quando seus pensamentos estão desorganizados, você precisa de um refúgio. E esse refúgio não é encontrado tentando pensar mais, é encontrado ao se posicionar espiritualmente. Se abrigar significa reconhecer que existe um lugar seguro em Deus. Significa parar de se expor aos próprios pensamentos e começar a se apoiar em algo que é maior do que você sente. É entender que, mesmo com tudo acontecendo dentro de você, existe uma proteção que não depende da sua estabilidade emocional. Talvez você tenha buscado descanso em muitas coisas. Distrações, tentativas de controlar, soluções rápidas, mas nenhuma delas oferece o que você realmente precisa agora. Porque o descanso verdadeiro não vem de fora, vem de se colocar sob algo que traz segurança de dentro para fora. E quando você começa a se abrigar, algo muda. Sua mente começa a desacelerar, não porque os pensamentos desapareceram, mas porque eles perderam a força que tinham sobre você. Existe uma sensação de cobertura, de cuidado, de presença. Permanece comigo. Porque agora você não está apenas entendendo, você está se posicionando para viver algo diferente nessa noite. Preparando sua mente para receber paz. Agora existe algo importante que você precisa fazer. Não é sobre pensar mais, não é sobre tentar resolver nada. É sobre preparar sua mente para receber, porque a paz que você busca não é construída pelo esforço. Ela é recebida quando você cria espaço dentro de si. Diminua o ritmo agora. Não tente acelerar esse momento. Sua mente passou o dia inteiro em movimento, tentando acompanhar tudo, tentando dar conta de tudo. Mas agora é diferente. Agora você não precisa provar nada, não precisa resolver nada, não precisa entender tudo. Respire com intenção. Perceba o ar entrando e saindo. Sinta seu corpo desacelerando, mesmo que sua mente ainda esteja ativa. Isso é natural. Você não precisa lutar contra os pensamentos. Apenas não alimente eles. Deixe que passem sem dar força, sem entrar em diálogo com cada um deles. Existe uma diferença entre controlar a mente e direcionar a atenção. E é isso que você está começando a fazer agora. Em vez de se perder nos pensamentos, você começa a voltar para dentro, para um lugar mais calmo, mais estável. Talvez você ainda sinta inquietação. Tudo bem. A paz não começa como uma explosão, ela começa como um processo. Pequenos ajustes internos que vão abrindo espaço para algo maior entrar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está criando esse espaço. Um espaço onde a ansiedade começa a perder força, onde a tensão começa a diminuir, onde algo novo começa a se manifestar. Permanece aqui, porque o que vem agora não é apenas preparação, é o momento onde essa paz começa a agir diretamente dentro de você. A oração que silencia os pensamentos acelerados. Agora não tente entender, apenas permita. Direcione sua atenção para dentro e acompanhe cada palavra como se fosse para você, porque é. Não é sobre repetir, é sobre se abrir. Deus, neste momento eu paro. Eu paro de tentar controlar tudo. Paro de tentar resolver tudo com a minha mente. O Senhor conhece cada pensamento que está passando por mim agora. O Senhor vê aquilo que ninguém vê, entende o que eu nem consigo explicar. Eu entrego a ansiedade que está me consumindo, entrego esses pensamentos que não param, essas preocupações que insistem em voltar, esse medo que tira minha paz. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Acalma minha mente agora. Traz silêncio onde existe barulho. Traz ordem onde existe confusão. Que cada pensamento acelerado comece a perder força neste momento. Que aquilo que está me prendendo comece a se desfazer. Eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo sem ver solução agora, eu escolho descansar em Ti.
Toma o controle daquilo que eu não posso controlar. Cuida do que está fora do meu alcance. Que uma paz real comece a preencher minha mente. Não uma paz passageira, mas uma paz profunda, que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Eu recebo esse descanso agora. Permanece comigo, Deus. Fica aqui enquanto eu descanso. Fica aqui enquanto minha mente desacelera. Fica aqui enquanto tudo dentro de mim encontra equilíbrio novamente, quebrando ciclos de medo e inquietação. Existe um padrão que vem se repetindo há dias, talvez há meses. A mesma inquietação, os mesmos pensamentos, a mesma sensação de não conseguir desligar. E quanto mais isso se repete, mais parece que você está preso dentro de um ciclo que não tem saída. Mas esse ciclo não é mais forte do que a decisão que você acabou de tomar. Porque toda vez que você escolhe não alimentar o medo, algo começa a se romper. Toda vez que você decide não seguir o fluxo dos pensamentos negativos, você enfraquece aquilo que antes dominava você. O medo se alimenta de repetição. Ele cresce quando você dá atenção constante, quando você acredita em cada cenário que sua mente cria. Mas quando você começa a interromper esse padrão, quando você deixa de reagir da mesma forma, a estrutura desse ciclo começa a quebrar. Talvez você ainda sinta alguns pensamentos tentando voltar. Isso é normal. Mas agora existe algo diferente. Você não está mais se entregando a eles da mesma forma. Existe uma consciência maior, uma presença maior dentro de você que começa a assumir o controle. Isso muda tudo, porque você deixa de ser refém da própria mente e começa a assumir uma posição diferente. Não de luta, mas de autoridade. Não de desespero, mas de direção. O que antes parecia impossível de parar, começa a perder intensidade. O que antes dominava suas noites, começa a enfraquecer. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você está mudando a forma como responde. Continua comigo. Porque você está avançando para um lugar onde essa inquietação já não vai ter o mesmo poder sobre você. Sentindo a presença que acalma o coração. Agora, algo começa a mudar de forma mais perceptível. Não é mais só entendimento, não é mais só decisão. Existe uma sensação diferente surgindo dentro de você. Uma calma que não depende do que você pensou antes. Uma presença que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Você começa a perceber que não está sozinho nesse momento. Mesmo em silêncio, existe algo preenchendo o espaço que antes era tomado pela ansiedade. Seu coração começa a desacelerar, sua respiração se torna mais leve e aquela pressão interna já não tem a mesma intensidade. Essa presença não força nada, não pressiona, não exige. Ela apenas envolve. E quando você permite sentir isso, mesmo que de forma sutil, algo dentro de você se reorganiza. Como se aquilo que estava desajustado começasse a encontrar equilíbrio novamente. Talvez você ainda perceba alguns pensamentos ao fundo, mas eles já não têm o mesmo impacto. Eles passam, mas não dominam. Eles surgem, mas não controlam. Porque agora existe algo maior ocupando esse espaço. Essa presença traz segurança. Não uma segurança baseada em respostas, mas uma segurança baseada em companhia. Em saber que, mesmo sem entender tudo, você não está enfrentando isso sozinho. Permanece nesse momento. Não tenha pressa de sair daqui, porque é exatamente aqui que o seu coração começa a experimentar um tipo de paz que você não conseguia acessar antes. O descanso que vem de confiar totalmente. Agora você começa a perceber algo que antes parecia distante. Sua mente já não está tão acelerada. Seu corpo responde com mais leveza e existe um espaço interno que não estava ali antes. Esse espaço é o início do descanso verdadeiro. Não é um descanso baseado em ter todas as respostas, nem em resolver todos os problemas. É um descanso que nasce da confiança.
Quando você entende que não precisa ter controle de tudo para estar em paz, algo dentro de você se solta. Você não precisa mais sustentar aquilo que estava pesado. Não precisa mais antecipar cenários, nem carregar preocupações para um lugar onde elas não deveriam estar. Existe um alívio em simplesmente confiar. Confiar que aquilo que você entregou não está perdido, está cuidado. E quando essa confiança começa a se estabelecer, o corpo acompanha. A respiração desacelera, os músculos relaxam, o coração encontra um ritmo mais tranquilo. É como se tudo dentro de você começasse a entender que agora é seguro descansar. Talvez você não perceba todas as mudanças de uma vez, mas elas estão acontecendo. Pequenas liberações internas que juntas criam uma sensação de paz mais estável. E essa paz não depende de um momento, ela pode permanecer. Permanece nesse estado. Não volte para os pensamentos que te prendiam. Fica nesse lugar onde você não precisa provar nada, não precisa resolver nada, apenas confiar. Essa noite não será como as outras. Guarde isso com você agora. Essa noite não será como as outras. Algo mudou dentro de você, mesmo que de forma silenciosa. A forma como sua mente estava reagindo, a forma como você carregava tudo, a forma como você tentava resolver sozinho. Isso começou a perder força. Você não está indo dormir do mesmo jeito que começou esse momento. Existe uma entrega que aconteceu, existe um peso que ficou para trás, existe uma presença que agora acompanha você, e isso faz toda a diferença. Enquanto você fecha os olhos, não leve de volta aquilo que você já entregou. Não retome pensamentos que já não precisam mais de você. Permaneça nesse lugar de confiança, nesse lugar onde sua mente não precisa correr, onde seu coração pode descansar. Deus já está cuidando daquilo que te preocupava. Mesmo que você não veja agora, existe um trabalho acontecendo. E enquanto isso, você pode descansar. Não por ter resolvido tudo, mas por saber que não está mais sozinho diante disso. Deixe que o sono venha sem resistência. Deixe que sua mente desacelere completamente. E se algum pensamento tentar voltar, apenas lembre do que você decidiu aqui. Você não precisa mais carregar. Essa noite marca um novo começo. Um começo onde sua mente encontra descanso, onde sua alma encontra paz, e onde você aprende que confiar é o caminho que realmente liberta.